E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem, hoje na nossa videoaula nós iremos trabalhar já o livro 2, né? Já vamos começar um novo conteúdo com o livro 2 no caso, tá certo? E essa aula de matemática ela vai ser bem introdutória. Nós não iremos estender muito ela porque ela é apenas o início da explicação do conteúdo que nós iremos estudar, tá certo? Então, essa aula aqui vai ser bem simples, vai ser bem leve, nada que nós tenhamos medo também, porque é um assunto que é muito simples da gente interpretar, muito fácil da gente trabalhar, tá certo? Então, nós vamos estudar aqui, deixa eu só pegar aqui o meu laser, né? Obviamente, tem sempre que estar com ele em mãos. Nós vamos trabalhar a parte de geometria nesse capítulo 4, tá certo? Principalmente na questão das construções geométricas, que serão o nosso objeto de estudo aqui, tá certo? Então nós vamos começar aqui bem do básico mesmo. Vamos começar falando sobre mediatriz. A mediatriz foi um conceito que nós vimos anteriormente, né, para a nossa prova global de matemática. Então, na definição da mediatriz, nós temos algo bem simples, né? Primeiro, pode ser definida como o lugar geométrico dos pontos do plano que são equidistantes de dois pontos determinados. Mas aqui eu não entendi nada do que ele quis dizer. Calma, vai ser bem simples da gente visualizar isso. Vocês lembram que mediatriz era basicamente quando a gente tinha um ponto médio, na verdade, mediatriz é como se eu tivesse dois pontos e a distância entre esses meus dois pontos tinha um certo valor. Vamos supor que é 4, certo? 4 é a distância. E daí o que era a mediatriz? A mediatriz era o ponto médio entre esses meus dois pontos, né? Então, nós podemos aqui colocar um exemplo aqui de mediatriz ou até mesmo fazer a representação e a construção dessa mediatriz. Então é como se eu colocasse aqui o nosso primeiro passo. É com uma régua, você utiliza uma régua e é interessante que ela seja graduada, ou seja, que ela tenha aqueles risquinhos, né, mostrando a medida de cada representação. Então você desenha um segmento de reta, denotando por AB. Lembrando que toda vez que eu tenho um tracinho sobre as minhas duas letras, né, então significa dizer que eu tenho um segmento de reta, que é apenas um pedacinho da reta. Pronto. Esse aqui no caso é o nosso exemplo, né? Ponto A, ponto B, está aqui meu segmento de reta AB. Beleza? Então, nosso primeiro passo é esse daqui. Caso você tenha aí compasso também, outros instrumentos, né, de medição, de exatidão, você pode utilizar também, certo? Aqui eu vou utilizar como se tivesse todos. Então, no segundo passo, que é com a ponta seca do compasso, ó, ou seja, a ponta metálica do compasso, em A, você vem aqui em A, construa um arco com raio superior à metade do comprimento AB. Ou seja, é como se você pegasse, vamos supor que aqui é 4, então o raio é 2, concorda? Porque é metade. Então, tem que ser maior do que 2. Então, você faria com 3 a distância aqui. Aí você coloca aqui um segmento aqui, ó, um arco, né? Porque é um pedaço de uma circunferência, nós damos o nome de arco. E daí você vai construir esse seu arco aqui. Lembrando ó, que vamos supor que o meio é bem aqui, foi um pouquinho além do meio, né? Um pouquinho além da metade, beleza? Então a gente tem aqui a representação do nosso arco. O terceiro passo é basicamente fazer a mesma coisa, só que com a ponta, né, metálica do compasso no teu ponto B. Então, com a ponta seca do compasso em B, sem mudar a abertura do compasso, ou seja, tem que ser a mesma distância, né? Como é que eu faço a abertura do compasso para ser a mesma distância? Basta você colocar na régua. O compasso tem dois pontos, né? Duas pontas, então você coloca uma na marcação 0 e a outra onde você quer fazer. Por exemplo, se for 3 centímetros, você bota aqui no 0 e depois bota no 3 centímetros. Pronto, vai ficar 3 centímetros marcado. Então, nós devemos construir um segundo arco, de modo que esse intersecte em dois pontos o primeiro arco traçado. Então, quando eu faço isso, ó,
faço a mesma representação do ponto B. E aqui eu tenho a interseção de dois pontos, na verdade, ó, entre os meus arcos. Essa parte aqui é interessante porque, se vocês perceberem, esses dois pontos eles se encontram se eu traçar uma mesma reta. Bem, e aqui eu posso fazer, né, ó, basicamente o quarto ponto, que é traçar uma reta que passa pelas interseções dos arcos. Essa reta é a mediatriz de AB. É como se eu passasse essa nossa reta aqui, ó. Perceba que está bem no meio, né? Ó, relativamente aqui, está bem no meio e tal. Ou seja, isso daqui é basicamente a minha mediatriz, certo? É a nossa medida que nós utilizamos para obter esse segmento, tá bom? Então, observe que M é o ponto médio de AB, que no caso seria esse daqui, o M, beleza? Pois a distância desse ponto às extremidades AB é a mesma. Se aqui for 2 centímetros, aqui também é 2 centímetros. Esse daqui é um conceito que nós vimos na aula anterior para nós realizarmos a prova, né? Então aqui a gente não tem nada de mais de surpresa aqui. Estamos vendo o mesmo conhecimento. Ou seja, AM é igual a MB. Ou seja, AM é igual a MB. Vou botar até uma representação melhor, né? AM é igual a MB. Beleza? Além disso, a mediatriz M, que é esse meu segmento, ela é perpendicular a B em M. Ou seja, ela que vai formar um ângulo de 90 graus em relação à minha reta AB. Como se eu fizesse assim, né? Dois conjuntos assim de reta. E eu pudesse representar isso dessa melhor forma possível. Tá bom? Então, a construção de uma mediatriz é um processo bem simples e que não é muito trabalhoso, na verdade. Basta nós termos como instrumentos um compasso e uma régua, beleza? Não necessariamente você precisa ter um compasso e uma régua, mas para ficar perfeito, sim, existe essa necessidade. E é interessante salientar aqui que, na maioria das questões de mediatriz, você não vai precisar, resolva essa questão fazendo com arco, com compasso, com uma régua graduada. Não necessariamente você precisa. Elas são muito mais simples do que nós pensamos, tá certo? É mais fácil ele te dar o ponto da mediatriz do que você precisar de uma régua e de um compasso. E daí que nós vamos ver também aqui, ó, um conceito anterior que nós vimos, que é a bissetriz. Que a bissetriz é o lugar geométrico dos pontos que equidistam dos lados desse ângulo, né? Então é como se eu tivesse aqui, perceba que eu tenho um ângulo que é o AOB, que é essa abertura total aqui, né? Ó, que é 20 mais 20, que vai dar 40 graus. E a minha bissetriz, ela é exatamente o meu segmento de reta que divide o meu ângulo em dois ângulos que são congruentes, ou seja, dois ângulos que são iguais, dois ângulos que possuem o mesmo valor. Então, se você perceber, o segmento de reta que faz isso é o segmento de reta OC. E esse segmento divide o meu ângulo em dois ângulos iguais e congruentes, na verdade. Então, aqui é 20 e aqui é 20. Então, eu posso dizer que OC é bissetriz. Da mesma forma que eu também poderia dizer que AOC é igual a COB. Né? Ó, lembrando que se a gente quisesse escrever isso aqui de uma maneira mais formal, matematicamente falando, eu poderia escrever A, O, C. Eita, menina, aqui. Vamos fingir que isso aqui é um sinal de igual bem feito, né? Tem que ser igual a C, O, P. Lembrando que é válido colocarmos o circunflexo no nosso ponto onde está o ângulo, né? Então, eles são congruentes, né? A gente pode escrever dessa forma. Bem, já na construção dos ângulos de 60 graus e de 30 graus com régua e compasso, nós não daremos foco agora. Eu depois vou trazer um vídeo aula mostrando como é que a gente pode fazer isso, tá certo? De uma maneira muito mais simples e de forma representativa. Bem, o ângulo de 60 graus, assim como o de 90, está presente em nosso cotidiano em diversas situações. Isso é uma verdade absoluta, né?
nós temos em construções, nós temos também em pontes, pontes onde eles utilizam como base o triângulo, que é uma figura plana rígida, né? Então a gente não tem esse problema de trabalhar com triângulo. E os ângulos internos de um triângulo equilátero, por exemplo, medem 60 graus, tá certo? Isso faz todo sentido, não é, gente? Ó, aqui eu tenho algumas representações. Por exemplo, lembra que esse triângulo aqui nós utilizamos no trânsito, né? Para dizer que o carro ele teve que parar, tem um carro à frente, então para dar preferência, né? Aqui. Então, perceba que esse triângulo é totalmente simétrico, né? Se eu traçasse um ponto central e a cada ponto central desse eu adquirisse uma reta que é distante do centro até a extremidade, de cada vértice, né? Então, eu formaria aqui um mesmo ângulo para cada um deles. Bem, aqui nessa estante também temos, né, a construção de vários triângulos e tal. É interessante nós notarmos também, gente, que quanto mais equilateral o triângulo, mais resistente ele é na parte dessas construções, dessas coisas, né? É porque também ele é muito simétrico, o que facilita muito nessa nossa parte, né, que a gente trabalha. E o triângulo equilátero, a propriedade dele é que todos os lados são iguais, assim como todos os ângulos. Todos os ângulos dele geralmente são agudos, né? Geralmente não, sempre são agudos. Então, ou seja, menores do que 90 graus. Então, vocês podem classificar o triângulo equilátero dessa forma. Então, percebam que aqui nós temos um famoso caso de simetria, né? Para todos os seus fatores. Todos os lados iguais, todos os ângulos iguais. Se algum desses ângulos for 61, ele já deixa de ser equilátero. Ou até mesmo 59, né? Porque aí você desproporciona todo o seu triângulo. Tá bom? Então é válido ressaltar isso. O de 30 graus nós veremos na próxima aula, mas eu quero que vocês se atentem somente a isso. É uma aula bem introdutória, bem simples. Eu aconselho que vocês façam um exercício para ver como é muito suave essa parte da geometria agora, tá certo? Depois é que nós iremos aprimorar esse nosso conceito. Mas por enquanto, gente, nós iremos ficar por aqui, tá bom? Realizem o estudo e a leitura deste capítulo, que é muito importante. No livro também existe uma demonstração de como fazer essas figuras com um software. A gente pretende tentar fazer futuramente, tá certo? Entretanto, eu quero que vocês leiam mais para tentar entender um pouco dessa geometria que nós iremos estudar agora, tá bom? É isso, galera. Até a próxima aula, tá certo? Um forte abraço e não esqueçam de fazer os exercícios, tá bom? Até mais.